Paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós iremos dar início a mais um devocional. E nada melhor do que nós começarmos o nosso devocional na presença do nosso amado Jesus. Vamos orar agradecendo a Ele por esse dia que Ele fez. Soberano Deus e eterno Pai, honramos, Senhor, nessa hora a Tua presença, Pai. Honramos, meu Deus, a Ti com toda a excelência. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu és na nossa vida. Obrigada pela oportunidade, Senhor, que nos desse, Senhor, nesse dia, nessa manhã, para estarmos aqui junto em comunhão, consagrando, bendizendo, entronizando o Teu santo nome. Pai, tem total liberdade sobre nós. Vem com a Tua palavra, vem falando aos nossos corações. Que essa manhã venha ser uma manhã de resposta do céu para milhares de pessoas que irão ver esse devocional, Pai. É assim que eu oro e assim que eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar um pouquinho, talvez, de algo que esteja ou já aconteceu com você. Sim, eu queria primeiramente perguntar para você, você já se sentiu em nenhuma situação a qual pessoa já te humilhou por você estar fazendo bem? Pois bem, se já aconteceu isso com você, eu quero te dizer que não só com você aconteceu, como também com nosso irmão Davi. E eu quero, antes de ler a mensagem do Senhor, o que o Senhor colocou no meu coração é que muitas das vezes nós vamos ser rotulados, taxados por algo que nós vamos fazer por pessoas, por algo que nós iremos fazer por excelência, por algo que nós vamos fazer para ajudar o nosso próximo. Sim, muitas das vezes aquele que está do outro lado, que não faz nada por ninguém, vai falar de você. Só que isso a gente não tem que levar conta e a gente não tem que se igualar com esses rótulos que sempre vão colocar em mim e em você. Pois bem, Davi, a gente sabe que foi uma figura ilustre na palavra do Senhor, na Bíblia, no seu tempo. E nós sabemos o quanto Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por mais que Davi, que a gente sabe todas as histórias de Davi, que Davi teve seus problemas, teve seus altos e baixos, Davi continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel 6, e eu quero ler um versículo só e não mais tardar 2, para que você venha entender o que o Senhor, na verdade, quer falar com nós nessa manhã. 2 Samuel 6 e o 16 fala assim: quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então, sentiu por ele um profundo desespero. Davi estava trazendo a arca que tinha acabado de sair da casa de Obed-Edom. Ele estava levando o caminho para Israel. E naquele caminho, enquanto Davi estava levando a arca, ele estava adorando, mostrando a sua gratidão ao Pai, em forma de dançar, em forma de louvar. Afinal de contas, tudo que nós temos que fazer é engrandecer o nome do Pai, é engrandecer com nossos atos, com as nossas ações. E Davi entendia muito bem que o poder estava na adoração, que o poder estava quando ele cantava, quando ele dançava de forma alegre para o Pai. Só que Mical, por ser uma pessoa atribulada, ela viu Davi fazendo todos os seus gestos e não gostou. A Bíblia vai dizer que Mical entrou em desespero porque viu aquela cena que Davi estava fazendo enquanto carregava a arca. E se você ler para baixo, vai dizer que Mical teve uma conversa com Davi, esperou Davi, primeiramente, dar carne, dar pão, dar o que comer para o povo de Israel, para que quando Davi fosse para casa, estava dando tudo para o povo de Israel, em forma de agradecer, em forma de gratidão. Ele deu pão, deu carne, deu passas. E quando Davi acabou com todo o ato de dar uma boa ação para o povo de Israel, Mical esperou ele voltar para casa. E no caminho que Davi estava indo para sua casa, Mical chamou a ele a atenção. Que bonita essa cena que você estava fazendo, hein, rei Davi? E Davi responde para Mical dizendo: olha, eu não sei o que você está pensando, mas eu estava adorando e louvando ao nome do Senhor.
E a gente sabe que acontece milhares de situação que a gente tá fazendo nosso ato, a gente tá fazendo algo para alguém e sempre vai ter alguém nos esperando para nos caluniar, para nos humilhar, para tentar tirar o foco daquilo que nós estamos fazendo, não para as pessoas, mas sim para o Senhor. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer no mandamento que amai o teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu quero o melhor para mim. Se eu me amo, eu também dou o melhor para o meu próximo. E Davi estava naquele momento fazendo o seu ato de boa ação, de ajudar. Ele estava dando praticamente ali um culto de ação de graça, de bendizer o nome do Senhor com as suas atitudes, ajudando o seu próximo. E Mical quer tirar Davi do sério. Só que Davi, andando pelo Espírito, não deixou Mical ser humilhada. E olha que poderoso o versículo 22 que fala. Davi falando para ela ainda em resposta: me humilharei ainda mais diante dele, diante do Pai. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. Porque Mical estava dizendo que Davi estava dançando para as funcionárias, para as empregadas, para querer se amostrar. Muitas das vezes alguém vai querer parar a sua adoração, porque vai querer te taxar como que você sabe muito, como que você agora é a crente, como que você agora é a sabidona, como que você agora era aquela que era do mundo, mas agora virou a santinha. Muitas das pessoas, às vezes, vai ter o espírito de Mical em querer atrapalhar a sua adoração. E antes de finalizar, eu queria contar apenas um testemunho que aconteceu comigo. Eu não estava nem lembrada e eu me lembrei agora. Creio que o Espírito Santo colocou no meu coração justamente para compartilhar com você. Uma vez eu estava aqui nos Estados Unidos e eu tenho minha mania eu tenho a minha maneira, na verdade, de adorar o Senhor. Eu não gosto de adorar o Senhor por adorar de boca para fora. Eu gosto de adorar o Senhor do meu coração. Eu gosto de fazer para Ele com excelência. E um certo dia eu fui para casa de uns colegas adorar o Senhor, fazer um culto, na verdade uma célula. E no meio da adoração, no meio do louvor, eu levantei a minha mão para o céu e comecei a bendizer o nome do Senhor. Comecei a entronizar aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que reina sobre nós. E no meio da minha adoração, no meio daquela conexão que eu estava com o céu, eu vi uma pessoa tocando assim, batendo assim em mim, falando assim, tá adorando. E naquela hora para mim, foi como se derrubasse sobre a minha vida um balde de água gelada. Que eu fiquei assim, como assim? A pessoa não adora e quer atrapalhar o outro que está adorando ao Senhor. Sim, e quando eu li esse versículo, eu me identifiquei com esse meu testemunho. Porque muitas das vezes vão querer te atrapalhar. Muitas das vezes vai ter pessoas com pedra de tropeço. Enquanto você está construindo uma vida em Deus, não vai ter ninguém para te ajudar. Mas enquanto você estiver lá em cima, vão ter muitos para derrubar. Sim, muitas das vezes aconteceu isso com Davi. Davi, quando estava passando pelos seus momentos de crises, de pecado, de vaidade, teve muitas pessoas para ajudar Davi a ir para o pecado. Mas quando Davi foi rei, Quando Davi se tornou rei, muitos queriam tirar ele do reinado. Começando pela sua família, começando pelo seu irmão. O seu irmão falou para Davi: o que tu vem fazer aqui? Sabes que tu não consegue matar um filisteu? Ele é mais forte que você. Começou também pelo pai de Davi. Samuel foi ungir Davi, veio todos os filhos de Jessé. O último que apareceu foi Davi, porque até o seu pai tinha se esquecido. Sim, muitas das vezes vai acontecer com você. E olha que interessante. Aquele que Deus chama é aquele que Deus quer usar. Não importa como tá, não importa se tá gastado, não importa se tá pequeno, não importa se ainda tá engateando, não importa se ainda tá tomando leite, não importa. Aquele que Deus quer usar, Deus o aperfeiçoa. E olha o quanto isso é poderoso. A Bíblia vai finalizar dizendo assim: e Mical, filha de Saul, nunca teve filho. Olha como isso é perigoso. A gente pensar
pensar e falar algo que desagrada o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era escolhido por Deus. Minha irmã e meu irmão que está aí do outro lado. Por mais que alguém fale de você, deixa essas pessoas na mão do Senhor, porque afinal de contas, a única justiça que tem que ser feita é do Pai. Não faça justiça com suas mãos. Davi não precisou fazer justiça a Mical. Davi só precisou se posicionar e dizer para ela: olha, Mical, eu tô adorando o meu Senhor, eu tô louvando para Ele. Pensa o que você quiser pensar de mim, fale o que você quiser falar. O meu Deus sabe do meu coração. E Davi automaticamente entregou Mical nas mãos do Senhor. E Mical não teve filhos, a filha de Saul. Porque aquele que usurpar em mexer, em tocar no ungido de Deus, ele paga as contas com o Pai e não com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se que você tem um Deus que é juiz e você tem um Senhor Jesus que é o seu advogado. Não tente falar nada para as pessoas que estão te rotulando, te julgando e te humilhando na frente de muitos. Deixa essas pessoas na mão do Senhor, porque é Ele que traz a recompensa. É Ele que faz justiça por você. Senão a Bíblia não dizia que Ele ia a nossa adiante, que Ele vai a nossa adiante, julgando, tirando todos os espinhos do nosso caminho para que a gente venha passar. Que Deus te abençoe, que Deus continue colocando no teu coração a graça dele, que Deus continue te usando com louvor de adoração a Ele, em nome de Jesus.